No ano de 1054 aconteceu um dos mais importantes fatos históricos, o Cisma do Oriente. Também conhecido como Grande Cisma, foi um evento significativo na história do cristianismo, que ocorreu, como já dito, no ano de 1054. Ele marcou a divisão entre a Igreja Católica Romana, sede em Roma, e a Igreja Ortodoxa Oriental, com sede em Constantinopla. O cisma teve várias causas complexas, mas nessa videoaula vamos citar 5 entre as suas principais causas. A primeira delas sendo a questão doutrinária. Durante séculos, as igrejas ocidental e oriental desenvolveram diferenças teológicas e doutrinárias significativas. Essas divergências incluíam questões como a primazia do bispo de Roma, o Papa, o uso de ícones e a compreensão da Trindade. Essas diferenças levaram a um crescente sentimento de separação entre as duas igrejas. Uma segunda questão foi a diferença cultural e linguística. Com o tempo, o Ocidente e o Oriente desenvolveram identidades culturais distintas, enquanto a igreja no Ocidente estava profundamente ligada à cultura latina e ao idioma latino, a igreja no Oriente estava mais conectada à cultura grega e ao idioma grego. Essas diferenças culturais contribuíram para uma falta de compreensão mútua e dificuldades na comunicação entre as duas partes. Outro ponto que contribuiu para esse cisma foi a centralização do poder. A Igreja Católica Romana tendia a favorecer uma estrutura centralizada de poder, com o Papa exercendo autoridade máxima sobre todas as dioceses. Por outro lado, a Igreja Ortodoxa Oriental valorizava uma estrutura mais descentralizada, com os patriarcas das diferentes regiões desfrutando de uma maior autonomia. Essa tensão em relação ao poder e à autoridade eclesiástica contribuiu para a divisão. Outro ponto foi a própria rivalidade política e territorial. O Império Romano do Oriente, bizantino, e o Sacro Império Romano Germânico tinham ambições territoriais sobrepostas, levando a conflitos políticos. As disputas políticas se entrelaçaram com as questões religiosas e a rivalidade entre as duas igrejas, agravando ainda mais a situação e levando ao rompimento final. O cisma foi intensificado como uma série de eventos precipitantes, incluindo a excomunhão mútua dos líderes da Igreja Católica e da Igreja Ortodoxa no ano de 1054. Essa ação formal de separação aprofundou as divisões existentes e estabeleceu as bases para a divisão doutrinária entre o Oriente e o Ocidente cristãos. As consequências do cisma do Oriente foram profundas e duradouras. Entre elas, nós temos a própria separação permanente. O cisma levou à divisão permanente entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa Oriental. Desde então, as duas igrejas seguiram caminhos teológicos, litúrgicos e administrativos distintos. Política cultural. A separação religiosa teve implicações políticas e culturais significativas. As regiões orientais da Europa, que adotaram a Igreja Ortodoxa Oriental, desenvolveram uma identidade cultural única, influenciadas pela religião. O Ocidente, por sua vez, desenvolveu uma forte identidade católica romana. Em terceiro lugar, nós podemos apontar também o declínio do poder do Papa. Com a divisão, o poder e a influência do Papa diminuiu consideravelmente nas regiões ortodoxas orientais, onde os patriarcas ganharam maior autonomia e força. Outra grande consequência foi a criação de igrejas ortodoxas nacionais. O cisma também estimulou o desenvolvimento de igrejas ortodoxas nacionais em várias regiões, como a Igreja Ortodoxa Russa, a Igreja Ortodoxa Grega e outras. Essas igrejas preservaram a tradição ortodoxa, adaptando-a às suas culturas e contextos específicos. Outra consequência significativa foi a dificuldade das relações ecumênicas. O cisma do Oriente deixou um legado de tensões e desconfiança entre as duas tradições cristãs. As tentativas de reunificação ao longo dos séculos têm enfrentado dificuldades, embora esforços ecumênicos recentes tenham buscado promover o diálogo e a compreensão mútua entre católicos e ortodoxos. Em suma, o cisma do Oriente foi o resultado de uma combinação de causas teológicas, culturais, políticas e territoriais.
Suas consequências tiveram um impacto duradouro na história do cristianismo, moldando a identidade das duas tradições e influenciando a política e a cultura nas regiões afetadas. Assim como vocês viram, o Cisma do Oriente impactou de forma decisiva a vida de milhões de pessoas. Mas se ainda você não compreendeu todos os detalhes dessa situação que se desenrolou, desse fato tão importante, procure ver as minhas outras videoaulas relacionadas a esses assuntos, que com certeza vão esclarecer muito melhor, e aí você compreenderá tanto as causas como as consequências desse cisma. Valeu, pessoal, e até a próxima!